Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas. Para combater essa realidade, algumas instituições e empresas vêm trabalhando num novo conceito de gastronomia, a gastronomia saudável. Uma busca pela reeducação alimentar, pelo bem-estar e qualidade de vida da população. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender de que forma a comida pode ser usada como um instrumento de transformação social. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a diretora do Planeta Orgânico Green Rio, Maria Beatriz Martins Costa, e a fundadora do projeto Comida do Amanhã, Mônica Guerra Rocha. A preocupação com uma alimentação saudável e equilibrada vem crescendo no mundo todo, seja por motivos estéticos ou para viver com mais saúde. Conhecer os alimentos e as suas funções vem se tornando um hábito. Vamos ver. Eu acho que a gastronomia saudável é uma tendência cada vez maior. Isso se deve muito à questão do oposto, né? De que a comida que a partir da Segunda Guerra começou a aparecer na casa das pessoas, que é a comida industrializada, enlatada, que esse tipo de alimentação ela começou a causar tantos problemas de saúde que rapidamente isso começou a aparecer. Mesmo com todo o lobby dessas indústrias de querer suplantar essa verdade, mas isso começou a vir. Você vê que hoje em dia é lugar comum, todo mundo sabe. Você encontra no supermercado as pessoas olhando para ver se tem corante amarelo, por exemplo, que é uma das coisas que mais deu alergia. Então eu acho que isso fez com que as populações começassem a se interessar por essa questão da saúde e quais os alimentos que seriam mais saudáveis. A gastronomia saudável ela não depende da classe social, né? Na verdade, apesar de alguns alimentos saudáveis serem um pouco mais caros, o que se vê, por exemplo, nas feiras orgânicas, né, aqui do Rio, é gente de todas as classes procurando se alimentar bem. Existe uma tendência na gastronomia de ser uma coisa engajada, de ser uma coisa que presta atenção no ambiente, no meio ambiente, qual é o papel da gastronomia em relação ao meio ambiente e qual é o papel da gastronomia em relação ao social, né? Que o social, quando eu falo social, eu estou me referindo aos agricultores, né? E também aos consumidores. Os ecochefes são chefes que já se deram conta da sua missão, que é, na verdade, você é uma pessoa que trabalha com alimento, né? Que vende alimentação. É super importante que você entenda o seu papel na sociedade também. E a capacidade que eles têm de privilegiar o produto, né? Que esse produto que eles consomem, né? Buscando relações mais justas, alimentos melhores, que são alimentos que vêm direto do campo, que são de locais mais próximos de onde eles estão, ou seja, viajam menos, são colhidos mais perto de quando eles vão usar e, além de tudo, tem uma pegada menor de carbono. Então, a própria indústria está procurando se adequar de alguma maneira, né? Se adequar fazendo produtos com menos conservantes, com menos corantes, porque cada vez mais as pessoas estão entendendo que é o melhor, né? Você ter o alimento mais natural possível. O que a gente, na verdade, está falando é de uma reconexão, né, entre quem produz e quem consome, e isso se transformando numa tendência, as pessoas se preocupando mais com esse processo. Como é que isso acontece assim, no trabalho de vocês, tanto no Green Rio, quanto no projeto que você está liderando da Comida do Amanhã, esse assunto vem se colocando? Eu acho que há muitos anos que eu estou envolvida nessa questão da alimentação saudável, desde 2003, quando nós trouxemos a Biofar para o Brasil. Eu acho que cada vez mais o que você falou da reconexão do produtor e do restaurante da indústria, tem um terceiro elemento aí, que é o consumidor, que está cada vez mais consciente e mais interessado em saber a origem do produto. Então, no momento que o consumidor está atento à origem do produto, ele
ele fica parceiro do ecochef, como foi tão bem colocado, e fica parceiro do produtor também. Então, na hora que você consegue conquistar o consumidor nessa cruzada da alimentação saudável, eu acho que aí a gente realmente pode ficar otimista numa mudança. No Comida da Manhã nós temos muito esse olhar da alimentação saudável, do alimento saudável e do alimento sustentável, muito como ferramenta, mais do que como fim, como ferramenta, porque acreditamos que quando olhamos o espaço da comida, o espaço da refeição e a relação com o alimento, faz-nos ver um olhar 360 graus sobre a nossa relação com o planeta. Então nós temos essa consciência da transformação do planeta, da transformação da relação humana entre nós, enquanto sociedade, e da nossa transformação mais íntima, que é com o nosso corpo. Então qualquer uma dessas consciências pode despertar as outras duas. Então se nós queremos trabalhar no tema da relação com o planeta, nós automaticamente vamos repensar a nossa conexão com o alimento. Então acho que essa conexão é uma teia bem complexa, que vem desde a origem de como ele é produzido até o momento em que ele é descartado e volta a ser alimento novo. Então a gente entende muito esse poder da comida como transformação, não só social, mas cultural, ambiental, e isso é uma tendência que ou vem por um lado ou vem pelo outro. Nós não estamos tão preocupados com a origem da discussão, mas de facto com a transformação que podemos conseguir a partir daí. Agora, qual o caminho que a gente pode pensar e concretizar toda essa conexão que precisa acontecer, né? É pela escola? Quais são os espaços e os canais hoje que vocês também trabalham para dispor dessa informação para o consumidor, para quem precisa ser sensibilizado? Você falou, essa questão da escola, para nós, no Planeta Orgânico, no Green Rio, é uma questão fundamental. Nós tivemos a felicidade de participar de um projeto que foi um prêmio de alimentação escolar saudável, em parceria com o Sebrae e Firjan, e vimos o quanto a lei que o Brasil tem, que obriga que 30% da merenda escolar efetivamente seja de produtores da agricultura familiar ou orgânicos, isso é uma lei que não existe no mundo. E aí, infelizmente, nem todas as prefeituras se dão conta ou conseguem aplicar essa lei. No estado do Rio de Janeiro nós temos 5 municípios que fizeram isso, e existem outros exemplos pelo Brasil que são maravilhosos. São agentes transformadores. Você muda através da alimentação escolar saudável, aplicando compras sustentáveis, fomentando o valor das merendeiras, a importância das diretoras de escola. Você com isso está mudando, como eu acho que a Mônica colocou muito bem. É uma questão que é uma teia tão delicada e tão complexa, um mosaico tão forte, que você vai mudando todo o desenvolvimento local, e aí você afeta um estado, você afeta um país. Então eu acho que a questão da alimentação escolar saudável e sustentável pode ser o grande game changer, como se diz, quem vai mudar o jogo, eu acredito que é através disso. Agora, tem um papel importante que a gente está falando aqui da indução por parte do governo, das políticas públicas, para que isso se concretize, né? Em termos do que está acontecendo no mundo, vocês poderiam trazer alguns exemplos de outras legislações que também fortalecem esse papel do consumo consciente, sustentável? Eu acho que nós temos de olhar eu gosto muito de olhar para o ciclo da alimentação como uma cadeia de valor, e eu acho que isso conversa muito bem com o negócio também. E entender onde é que existem esses entraves que impedem de alguma forma que esse fluxo da natureza, que é por natureza saudável, chegue até o nosso prato. Então acho que existe aí uma série, um encadeamento com uns nódulos que nós podemos desatar. Um deles, com certeza e sem dúvida nenhuma, que é a questão da legislação. Haver incentivo, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, é um desses exemplos em que existe um incentivo por parte do poder público de dizer, não, faz todo o sentido a gente apostar nessa agenda. E apostar numa agenda de alimentação é muito mais poderoso, e porque é absolutamente transversal. Então a gente não pode tocar só num tema, vamos ter todo o investimento em saúde ou em educação. Quando a gente toca, o alimento pode ser uma oportunidade de aprender e de melhorar a nossa saúde. Alguns exemplos em que isso acontece, recentemente em Portugal mesmo, saiu uma lei em que todos os restaurantes públicos, que são cantinas, têm de ter pelo menos uma refeição vegetariana ou vegana. E isso já traz um olhar diferente sobre a alimentação, sobre a questão do consumo da carne, da proteína animal em excesso, tudo isso. Além disso, existem outros países, por exemplo, na Dinamarca, em que há um incentivo cada vez maior a que seja um país 100% de produção orgânica.
porque tem essa consciência, né, de sobretaxamento de produtos que têm gordura saturada. Então, existe uma série de ferramentas que o poder público pode ter. E, ao mesmo tempo, acho que existe, que é uma coisa que é muito interessante. Há pouco tempo eu conheci um projeto que fazia isso lá em São Paulo, de conseguir mapear quais são as dificuldades do pequeno produtor ou do produtor orgânico de chegar ao mercado, quais são os interesses deles, se é no varejo, se é na alimentação escolar, e entendendo qual é a dificuldade deles, conseguir falar com a outra ponta. Então, conversar com o varejo e saber porque é que o varejo não está comprando o produto do pequeno produtor. Então, acho que conectar os pontos dessa cadeia de valor pode ser um grande passo para transformar isso num sistema e não termos silos do produtor, do varejo, do distribuidor, do consumidor, todos conversando. Eu acho que isso é um caminho muito forte e a legislação pode ajudar imensamente com isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre como essa tendência da gastronomia saudável está influenciando os novos negócios. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Maria Beatriz e Mônica Guerra. De acordo com o estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o mercado de alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98% no Brasil no período de 2009 a 2014, movimentando cerca de 35 bilhões de dólares por ano no país. Na matéria a seguir, vamos ver como os empreendedores estão percebendo e trabalhando essa tendência. Quem anda pelo centro da cidade consegue perceber um aumento no número de restaurantes que oferecem uma alimentação mais saudável. Nada de frituras e gorduras. O menu que vem chamando a atenção dos consumidores é baseado em saladas, sopas, verduras, sanduíches, chás e sucos. Alguns até com opção de produtos orgânicos. A gente procura oferecer aqui comida bem feita, equilibrada e já para quem tem pressa. Mais do que saudável, eu procuro ter aqui pratos mais equilibrados, não é prato de dieta, né? Então eu acho que assim, se você comer de tudo, mas controladamente, eu acho que é muito bom, porque é prazer também. Você tem que ter prazer com comida, porque é uma coisa gostosa. E a chefe Lídia Miá afirma, a busca por esses alimentos tem sido uma opção cada vez mais frequente no dia a dia da população. Tem as pessoas que procuram mesmo alimentação saudável porque eu quero gastar com comida e não com remédio. E tem muito, que eu acho que é muito mais interessante, a pessoa que procura comer bem e ter uma vida mais equilibrada. Não é se restringir, ter dieta, apenas dieta. Felizmente a gente vê muito isso nos clientes nossos. Eu trabalho aqui perto e eu descobri há pouco tempo esse restaurante. Então eu costumo vir pelo menos 3 vezes na semana, que assim eu consigo manter a dieta, né? Eu faço acompanhamento nutricional e é importante, né, para manter a boa forma, a saúde, também não só a boa forma, mas como a saúde. E aqui sempre tem opções diferentes, né? Uma grande variedade, eles sempre se preocupam em distribuir alimentação saudável de uma forma completa. Isso tem mudado com o tempo, as pessoas têm se preocupado um pouco mais. Mas se engana quem pensa que a alimentação saudável é restrita a algumas classes sociais. Muito pelo contrário, essa tendência vai além do asfalto. E um exemplo disso é a franquia Saladorama, que começou em São Gonçalo, atua no Santa Marta, zona sul do Rio, atendendo a todos os públicos. A alimentação ela é muito hereditária, então minha mãe comia o que minha avó fazia e eu comia o que minha mãe fazia. Se esse processo de alimentação saudável não é quebrado e apresentado que a sua alimentação tem que melhorar, a gente não vai melhorar. E aí foi no momento que eu comecei a trabalhar, num local que era classe A mais, assim, era absurdo. E lá as pessoas com muito dinheiro não optavam por comer uma picanha ou uma coxinha. Elas optavam em comer uma lasanha de berinjela, um empadão de legumes. E eu falei, cara, por que será que as pessoas optam por isso? E foi aí que eu comecei a descobrir que tinha um porquê muito claro que isso trazia uma melhoria na saúde das pessoas. Antigamente a gente ficava
ficava esperando muita coisa vir de quem estava de cima. Hoje, o papel do empreendedor é levar soluções para quem está em cima para gerar uma transformação maior. O que me inspira muito mesmo é ver que realmente eu estou conseguindo gerar uma transformação. Na ponta da cadeia, no meio da cadeia, no início da cadeia, em algum momento. Quando eu começo a ver que a cozinheira que trabalha comigo está melhorando a alimentação do filho dela que está em casa, quando eu vejo outras pessoas se interessando mais por alimentação saudável e fala, cara, fui inspirado no Saladorama, eu falo, cara, é isso aí, é essa transformação que eu quero gerar. Na verdade, o que essa matéria traz é um pouco dessa discussão, né? Do que está acontecendo. O consumidor está mais sensível, ele está procurando mais esse produto. O que a gente pode, como é que a gente trabalha e continua sensibilizando para que mais pessoas tenham acesso também a essa alimentação mais sustentável? Eu insisto muito nessa questão da informação ao consumidor, porque ele é que faz a pressão, né? Você vê grandes marcas, que obviamente eu não vou citar o nome aqui, mas grandes marcas estão entrando nessa questão de criar uma marca de orgânico, uma marca de saudável, elas mesmas estão fazendo uma nova governança por conta do consumidor, que vai buscar, como a Tereza Corção citou, vai nas feiras, vai buscar e vários outros exemplos de consumidores que se juntam para comprar cestas orgânicas, enfim, eu acho que o consumidor está cada vez mais atento à origem dos produtos. E a quantidade de negócios que pode surgir a partir desse processo é gigantesca, né? Tanto fazendo essas conexões entre produtores e consumidores, trabalhando em restaurantes, mudando um pouco a visão que a gente tem de como a gente pode se alimentar melhor, né? O consciente coletivo está muito mais atento. Eu acho que a tendência é global, não é só no Brasil, não é só no Rio, a tendência é global. E acho que a escassez que existe não é de alimento saudável para qualquer classe, a escassez muitas vezes de informação e de conhecimento. E tem alguns projetos até bem interessantes de como é que a gente pode, por exemplo, repensar a cesta básica. 23% da população brasileira praticamente depende da cesta básica para a sua alimentação, é a sua principal refeição. Então, como é que a gente pode reinventar, ou talvez até seja uma questão a pensar no poder público, como é que essa cesta básica pode se readaptar à nossa consciência alimentar? Então, se a gente souber que com arroz e feijão, a comida do brasileiro, que está no prato brasileiro, é extremamente saudável. Arroz, feijão, a couve, é um alimento nutritivo, é um alimento completo, é uma refeição muito completa e historicamente desenvolvida. Então, não existe muito segredo sobre isso. O que eu acho que é o grande diferencial que a gente está a ver cada vez mais nos negócios, e principalmente nos negócios ligados à alimentação, é trabalhar muito com uma economia criativa, que é ativar esse consciente coletivo, ativar essa sabedoria, esse conhecimento coletivo e colocá-lo a serviço de um trabalho que é muito mais do que produzir alimento. Então, a gente tem visto, não é, ao longo da história que o foco de muitas das indústrias alimentares era vender, como nós não conseguimos criar uma obsolescência programada do nosso estômago, então nós vamos sempre comer e comer numa determinada quantidade, não cabe mais, não tem como comprar, podemos comprar a casa maior, o carro maior, 3 carros, mas não podemos comprar 3 estômagos. Então a indústria alimentar, ela acabou ao longo do tempo por se reinventar para que a gente conseguisse comer mais calorias sem ter tanto espaço no estômago, e quando isso modifica, nós temos de reavaliar todo o consciente coletivo, temos de reavaliar todo esse conhecimento que existe, e a própria indústria está a se adaptar a isso. E não é à toa que a gente agora vê congelados saudáveis, que a gente vê um repensar mesmo do suco embalado, de ficar livre de sódio. Então acho que existe quase uma invasão nutricional dentro do produto industrializado. Mas eu acho que tem de se colocar em questão muitas vezes e ficar atento também sobre isso, né? Porque existe toda uma nova área de negócio a abrir-se, mas ao mesmo tempo existe muitas vezes uma vestimenta, uma máscara que acontece por trás do alimento, que ele aparentemente se mostra como saudável e muitas vezes ele não é. A Mônica levantou uma questão que eu queria colocar também, a questão da nossa riqueza, da biodiversidade do Brasil. Nós temos e aí os chefes têm um papel muito importante, porque eles são formadores de opinião. Na medida que os chefes, como a Tereza levantou a questão da mandioca, a Roberta Sudbrack fez um caviar do quiabo, e a Flávia Quaresma também inovou há tantos anos atrás. Eu acho que tem tantos chefes, eu não quero ser injusta com outros chefes, mas a biodiversidade brasileira, o que tem se a gente for andar pelo Brasil, o que tem de alimentos ricos, que merecem ser divulgados, e aí os chefes têm essa função,
Isso aí dá um outro programa para você fazer. Não, que é interessante também pensar nessa questão da cesta básica, né? Porque você tem uma diversidade, você tem a sazonalidade dos alimentos. Quando você fala de verduras, legumes... Não é contemplado. Né? Exatamente, que acaba precisando de estar no radar. Não valorizam. Na região, na Amazônia tem uma riqueza enorme, no Nordeste tem outra. Cada bioma nosso tem uma riqueza enorme de cesta básica para oferecer. E nutricionalmente é riquíssimo, né? Eu costumo dizer que nós somos muito mimados, nós estamos muito acostumados, costumo dizer que a gente tem um mimo do morango, né? Que a gente quer comer morango o ano inteiro, ou quer comer maçã o ano inteiro e não aproveita talvez o cupuaçu, não aproveita a carambola regional, que é umas frutas com um sabor maravilhoso, uma riqueza maravilhosa e que não é aproveitado e não é incentivado. Então, além de haver uma biodiversidade maravilhosa para ser atento, existe um potencial de mercado gigante desde que ele entre em contacto com aquilo que a natureza está nos oferecendo. Acho que o negócio sustentável, saudável, sazonal e social é um conjunto de éticas que a gente tem aí que se conecta e que pode transformar a economia da alimentação e o olhar que a gente tem sobre o alimento de uma forma riquíssima. E mudar muito, porque a gente teve nos últimos anos no país, né, uma ascensão numa classe média, né, uma nova classe média, e o consumo de alimentos não foi, se perdeu nesse caminho. Você teve muito mais gente optando pelo industrializado, pelo hambúrguer, achando que, então vou comer o que eu não conseguia comer antes. E não necessariamente sendo mais saudável nesse processo. Então, mas tem toda um pouco a questão da venda da imagem. Você em determinado momento você acha, não, se eu comprar aquela comida, eu acendi socialmente, porque é uma comida que a imagem, a propaganda vendeu. Por isso é que eu acho que é tão importante você ser parceiro de chefes e formadores de opinião que dizem, não, você quer ascender eticamente a sua vida, então vá buscar uma comida saudável. A própria Tereza Corção fala disso, né? De se reconectar com as raízes, com o que a gente comia que era maravilhoso, como a tapioca que ela reinventou na feira. Então, assim, é uma forma também de você revalorizar. Quer dizer, a farinha, o arroz, o feijão são muito nutritivos e muito importantes. Precisam ser vistos como um alimento que não é um alimento de um país porque ele era pobre, mas sim porque ele tinha que ser completo, né? Ele é absolutamente nobre. Eu acho muito interessante que o chefe Alex Atala, ele tem o prato comercial, que é o arroz e o feijão, e ele serve aquilo numa versão absolutamente extraordinária. Exatamente. Então ele traz o arroz e o feijão para dentro de um restaurante de excelência, do 9º melhor restaurante do mundo. Ele fala exatamente sobre isso. Às vezes é a forma como a gente olha para o alimento, né? Esse olhar de novo. E uma coisa que eu acho que é importante pensar, a relação da obesidade e as doenças relacionadas com a alimentação está muito mais associada à desigualdade do que à pobreza. E esse é um dado que eu acho que é muito importante. Existe um livro muito interessante, até o Spirit Level, que trabalha sobre isso, e eles trabalham sobre todas as doenças ou epidemias relacionadas com a desigualdade. O país mais desigual é o país que tem mais obesidade e mais diabetes e mais hipertensão. Não é o país mais pobre, porque muitas vezes o país mais pobre acaba por vai recorrer à sua biodiversidade local. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A partir de 2017, a ONU definiu que 18 de junho é o Dia Mundial da Gastronomia Sustentável. De 215 países analisados pela organização, o Brasil está entre os 4 que adotam diretrizes alimentares que levam em conta tanto a questão da saúde da população quanto da sustentabilidade. Para ter uma alimentação saudável, também é preciso evitar o desperdício. Vamos ver. Mais do que um cardápio balanceado e com opção de produtos orgânicos, se alimentar bem e de forma saudável requer pequenas atitudes, mas que geram grandes resultados. E uma delas é a recuperação dos alimentos. Após as refeições, a gente tem o costume de jogar fora cascas de frutas, talos e folhas de vegetais que podem ser reaproveitados. E uma das instituições que vem trabalhando esse conceito na redução do desperdício desses alimentos é a Gastromotiva, que tem como lema um mundo com menos desperdício, um mundo mais inclusivo. A gente tem como objetivo salvar alimentos. Alimentos que seriam jogados no lixo, são mandados para nós e aí a gente recebe todos esses alimentos e faz um aproveitamento integral. A gente usa o alimento da casca até o caroço. Todo dia a gente tem um menu diferente.
E a gente nunca sabe o que vai cozinhar, é sempre uma surpresa. A sociedade não pode olhar para a quantidade de alimentos que está sendo desperdiçada e a quantidade de gente que está passando fome e fechar os olhos. Isso não faz sentido. Então, a nossa intenção é fazer uma ponte entre os chefes, distribuidores, produtores e essas pessoas que estão passando fome. Sentar numa mesa e achar uma solução para esse problema. Além desse projeto, a ONG também oferece cursos de capacitação em cozinha, para que esses futuros profissionais aprendam a importância do reaproveitamento. E no curso da Gastromotiva, nas aulas, a gente tem também um módulo de ecogastronomia. E lá a gente ensina os alunos a utilizarem a casca. Então, se eu vou fazer um bolo de cenoura, não tem por que eu tirar a casca da cenoura. Então, isso também é alimentação saudável. Segundo dados da ONU, 1/3 da produção mundial de alimentos é desperdiçada. E aqui no refeitório a gente conseguiu evitar o desperdício de 15 toneladas de alimento. Isso servindo 7.000 refeições. Qual a importância da gente falar também, colocar em pauta essa questão do desperdício? Já houve um projeto que foi apresentado, inclusive, no Green Rio, de desperdício de alimentos e foi mensurado nos restaurantes o quanto foi desperdiçado e o quanto isso aí significa em termos de economia, o que você estava falando, a questão de ser sustentável. E isso aí, cada vez mais, acho que esse exemplo da Gastromotiva é fantástico, porque ele mostra o absurdo que é 1/3 do ser desperdiçado. Isso não é nem mais uma questão de economia, é uma questão de ética. Você tanta gente passando fome, você desperdiçar alimento. Então, eu acho que cada vez mais, seja pelo lado viés econômico, seja pelo lado da ética, você tem que ficar atento à questão do desperdício. E como mobilizar para essa ideia de que a gastronomia pode ser sustentável? A gente está falando em várias ocasiões nesse nosso programa da ética, né? De uma nova ética, de algo que a gente deve se preocupar mais na hora que está se alimentando. Existe a questão toda do desperdício, mas que não pode ser também dissociada da questão das perdas, porque sim, nós temos aí uma meia lua, não é? Um 50-50 de responsabilidade. Então tem aquela responsabilidade do alimento a partir do momento em que a gente vai escolher até chegar na nossa casa, e o que é que no momento da escolha a gente já descarta, porque nós damos todas as diretrizes para o comércio do que é que pode ser comercializado ou não. Então a gente se vê uma bananinha pior, já não pega, isso vai contribuir para que aquela bananinha pior acabe por ir para o lixo. Mas ao mesmo tempo tem toda uma questão de perdas, que é como é que é estruturado toda essa cadeia de distribuição até chegar na mesa do consumidor. E que no Brasil é extremamente complexo pensar sobre isso. Então, se a gente vai pensar, há pouco estávamos a falar sobre política pública e gestão pública relacionada com alimentos, a distribuição de alimentos no nosso país é absolutamente crucial nesse sentido. Então, como é que é feita tanto a distribuição e a logística nacional, regional, municipal? Como é que o alimento chega até à nossa mão? Não só de onde ele vem, mas todo esse processo. Quanto mais curta a distância, menos chance do desperdício acontecer, mais saudável vai ser o alimento, mais sustentável, e a gente sempre entra nessa vantagem, não é? Quanto mais sustentável, normalmente mais saudável ele vai ser também. Em relação à ética e à sustentabilidade, temos de olhar também o que é que podemos fazer com as cascas dos alimentos que não podemos aproveitar. Então, trabalho compostagem doméstica, como é que o nosso alimento pode virar alimento. Então, acho que o trabalho não é só do aproveitamento integral, mas também como é que a gente deixa de olhar para o lixo como lixo e olha para o lixo como oportunidade. E aí entra toda uma história de economia circular. Como valor. A economia circular é uma nova economia e a inovação a tecnologia nesse processo é fundamental. Quer dizer, a gente está falando aí de melhorar a logística, todos os processos até a chegada do alimento para ser vendido ou para ser consumido. E a gente está falando também da possibilidade de inovar nesse processo, dessa relação que a gente tem com o alimento. Aí entra o que eu queria levantar também, que é a questão da bioeconomia, que é considerada a economia do século XXI, que é justamente você sair de uma economia. Essa transição vai ser uma transição muito difícil, eu acredito, mas que já está em andamento. Eu acho que já tem, a União Europeia já criou um programa sobre isso, os Estados Unidos já tem, China já tem, Brasil também já tem, e é você sair da economia do petróleo e entrar numa economia em que você evite o esgotamento das reservas naturais. Tem uma curiosidade que eu gostaria de dividir com vocês, que pouca gente se dá conta, que o maior investidor em energias renováveis do mundo é a Arábia Saudita. Como é que você, o maior produtor de petróleo, está investindo em energia renovável? Porque ele sabe que um dia vai acabar. Então você tem que ficar atento e tratar muito bem da biodiversidade.
É um custo de transição importante, né, que está sendo avaliado por diferentes órgãos e organismos pelo mundo, né, de quanto vai custar fazer essa transição. Mas se você pensar na oportunidade que tem para um país como o Brasil, que é tão grande, diverso, tem tantas realidades acontecendo, também é uma oportunidade grande de se fazer negócios e de se estar dentro dessa tendência. Né? Mesmo pensando em produção de energia, tem países que já estão muito à frente no desenvolvimento de energia a partir da biomassa. Com certeza. E o Brasil tem uma quantidade de biomassa vegetal orgânica incrível, né? Então dá para fazer absurda, dá para fazer muita coisa a partir daí. Então dá para olhar de um ponto de vista de macroeconomia também, como é que a relação do alimento coexiste com bioeconomia. Bem, a gente, infelizmente, tem que acabar esse programa. Poderíamos ficar aqui mais um tempão conversando. Obrigada, Bia. Obrigada, Mônica. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.